No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre sistemas de detecção de amônia, onde a gente tem aqui uma aplicação que foi desenvolvida pela Vaportec. Se trata de um sistema supervisório que pode ser operado via web, dentro da planta, integrado ao sistema de detecção Danfoss, com os detectores da Danfoss, reconhecidos pela qualidade, funcionalidade e alta confiabilidade quanto à questão de detecção de amônia. Nós vamos falar um pouco sobre a legislação, que trata sobre os diferentes níveis de detecção, sobre projetos de sistemas de amônia, e também sobre os principais problemas que as empresas enfrentam na instalação dos sistemas de detecção para que eles se tornem sistemas realmente confiáveis. A segurança operacional ela é fundamental em sistemas industriais que utilizam amônia, uma substância amplamente empregada devido à sua eficiência em processos de refrigeração. Entretanto, a amônia representa riscos significativos quando há vazamentos ou falhas operacionais, podendo comprometer a saúde dos trabalhadores, o meio ambiente e o patrimônio das empresas. Os projetos dos sistemas de detecção de amônia possuem normalmente a mesma base, iniciando pelo controle e gestão de risco, as respostas a emergências e também a parte de evidências e registro desses eventuais sinistros envolvendo vazamentos de amônia. Para dar robustez técnicas aos projetos dos sistemas de detecção, esse sistema costuma ser especificado com referências normativas internacionais e também as normativas brasileiras, dentre elas as ANRs, que convergem numa filosofia de diferentes níveis de alarme, ações automáticas coerentes com cada nível, quando aplicável, procedimentos, testes, calibrações e rastreabilidade destes alarmes. Como referências internacionais aparecem com frequência a EN 378, a ISO 5149 e as normas ANSI, com critérios de segurança e filosofia de alarme e resposta em refrigeração industrial. Para cenários de áreas classificadas, quando aplicável, também entram a IEC 60079 e requisitos dos sistemas ATEX. No Brasil, o enquadramento normalmente passa inicialmente pela NR1, que trata do PGR, como estrutura de gestão de risco, a NR15, dentro do seu anexo 11, que traz como referência para exposição ocupacional, incluindo o conceito de valor teto de detecção, onde a norma determina que uma pessoa pode ficar em um ambiente laboral por até 8 horas e meia com até 20 ppm, então esse hoje seria o valor de referência aqui no Brasil. A NR33, quando há ambientes com características de espaço confinado com a presença de amônia, que pode se tornar nesses casos uma atmosfera explosiva. A NR20 como referência de gestão para substâncias perigosas. E para o público de frigoríficos, a NR36, que reforça controles de saúde e segurança do trabalho, organização, capacitação, sinalização e resposta a situações de emergências anormais, tipicamente em situações de vazamentos de amônia. Nesse contexto, a legislação brasileira, por meio das normas regulamentadoras, entre outras normas, enfatiza a necessidade de sistemas eficazes de detecção e monitoramento contínuo de amônia, visando proteger a integridade física dos trabalhadores e assegurar o cumprimento das obrigações legais e regulatórias. Em termos práticos, o projeto cruza essas referências para definir pontos de detecção, faixas e set points, ações automáticas como sistemas de exaustão, bloqueios ou intertravamentos, procedimentos de resposta e registros, porque no fim a detecção é um sistema de segurança e precisa ser defensável tecnicamente e auditável quando necessário. Os sistemas de detecção da Danfoss, referência global em soluções industriais e sistemas de refrigeração com amônia, são reconhecidos por sua alta qualidade, precisão e confiabilidade. A tecnologia empregada pela Danfoss garante não apenas o atendimento às exigências normativas, mas também proporciona tranquilidade operacional, prevenindo incidentes e minimizando riscos através de alertas rápidos e precisos. Inicialmente, então, a gente vai falar sobre problemas típicos em sistemas de amônia com foco em segurança operacional. Em sistemas de refrigeração com amônia, o cenário mais comum não é o vazamento grande.
o mais comum é o vazamento de pequeno porte. Normalmente, esse vazamento de pequeno porte é recorrente em conexões, vedações, flanges, pontos de instrumentação ou intervenções que a manutenção eventualmente faz. E isso vai virando meio que uma rotina. O problema é que quando esse vazamento pequeno passa a ser normal, a planta perde a sensibilidade ao risco e as pessoas passam a tratar esse risco como algo a ser desconsiderado. Além disso, em muitos casos, o sistema de detecção falha não por falta de detector, mas por aplicação inadequada, e isso a gente vê muito por aí. A gente pode dar como exemplo instalações mal executadas na questão do posicionamento equivocado, onde o ponto de detecção fica longe da provável fonte, que seria uma zona morta, digamos assim, a influência de ventilação ou exaustão dentro de um ambiente que pode fazer com que o fluxo de amônia não passe pelo detector, a altura inadequada desse detector, porque a amônia ela tende a fazer o movimento natural por ser mais leve do que o ar de subir, então dependendo da situação esse detector tem que ser posicionado de forma adequada para que ele consiga pegar o fluxo de amônia. Outro problema que a gente encontra muito nas visitas que a gente faz aos clientes são o uso de detectores genéricos ou os multigases, de baixa qualidade ou mal especificados para o ambiente e para a dinâmica da amônia, gerando falsos alarmes, baixa repetibilidade e perda de confiança do operador. Outro problema bastante comum são os ambientes agressivos, onde a gente tem frio e umidade extremos, higienização constante, a corrosão e eventuais impactos mecânicos. Sem uma análise de engenharia sobre a melhor forma de atender, ou então, inclusive, com a instalação de uma proteção mecânica ou seleção correta de um sensor, e quando necessário, inclusive a montagem de um sensor com uma célula remota, normalmente esses detectores tendem a não funcionar ou ter uma vida útil muito encurtada. Então esse ponto é fundamental para que a instalação seja feita de forma adequada. Então, dentro desses critérios de problemas que a gente enfrenta, o risco operacional ele acaba crescendo porque o evento fica sem controle. Então o alarme ele acaba tocando, uma pessoa vai lá e faz o reconhecimento desse alarme, mas não sabe responder com clareza aonde foi, quando foi, o que ele encontrou quando ele identificou esse alarme, e isso acaba se normalizando e tornando o sistema inconfiável. Em um sistema de detecção bem aplicado, ele precisa fazer duas coisas. Ele precisa detectar cedo e direcionar a resposta, então as pessoas precisam saber o que fazer e por que fazer quando um alarme de amônia soar, e ele precisa registrar a evidência para uma eventual auditoria ou investigação e melhoria contínua. Então é preciso que ele faça o registro desse alarme e a pessoa tenha como depois buscar e fazer então uma investigação desse incidente para tornar esses vazamentos menores, ou para que eles não voltem a ocorrer. Então agora falando um pouco mais de um dos pontos fundamentais, que é sobre a instalação, a posição, a localização, o fluxo de ar, a temperatura e a umidade do ambiente. Um detector bom, mas mal instalado, ele vira um sistema ineficiente e inconfiável. E é aqui que acontece a maioria dos erros que a gente encontra nas visitas que a gente faz aos clientes. Como regra geral, a amônia ela tende a subir, então a instalação costuma normalmente ser próxima ao teto, sem encostar no teto, mas simplesmente selecionar um ponto alto da instalação não vai resolver o problema de detecção. A localização precisa considerar os seguintes aspectos. Além da questão da altura, a localização precisa considerar pontos com maior probabilidade de vazamento, como válvulas, coletores, manifolds, pontos de manutenção ou instrumentação, barreiras físicas, ou zonas de sombra, por exemplo, vigas, dutos, máquinas de grande porte ou divisórias do ambiente, o comportamento do ar, do sistema de ventilação e exaustão, o fluxo de ar nas portas, as correntes e os caminhos preferenciais do gás. Então o posicionamento do detector ele precisa ser avaliado de tal forma para que ele faça realmente a detecção de forma adequada. Um erro muito comum é instalar o detector em um local conveniente, ou em cima de uma corrente de ar, por exemplo, de um evaporador. Em alguns casos isso dilui o gás e atrasa o alarme.
Em outros também ele atrasa e acelera o envelhecimento do sensor por condição ambiental inadequada. A gente sabe que existem muitos ambientes que possuem temperatura e umidade muito baixa, então esse fluxo de ar do evaporador de forma direta em cima da célula e do detector vai acabar ocasionando o encurtamento da vida útil tanto do detector, que possui componentes eletrônicos no seu interior, como da célula, que vai acabar saturando de forma precipitada. Então não é simplesmente colocar o sensor, o detector, na frente do evaporador, porque é ali que o fluxo de ar vai passar, mas localização estratégica, prevendo uma detecção adequada e uma durabilidade maior desse equipamento. Falando um pouquinho sobre os tipos ou faixas de detecção, onde cada padrão de detector faz mais sentido, não existe uma faixa padrão que seja ideal para tudo. A escolha depende do objetivo e do ambiente onde esse detector vai ser inserido. A Danfoss possui uma gama muito grande de detectores para diferentes ranges de detecção, cada um aplicado de forma adequada a um ambiente específico. A gente tem, por exemplo, detectores de 0 a 100 ppm, que são os detectores adequados aos ambientes com pessoas constantemente. Por que ele é mais indicado para ambientes com pessoas? Porque ele tem uma sensibilidade maior. Então esse detector ele vai ser importante para ambientes onde tem muitas pessoas e qualquer elevação no nível, né, de concentração de amônia naquele ambiente já vai alertar as pessoas através de um alarme de que é necessário fazer, né, então a evacuação daquele espaço. Outra faixa de detecção, por exemplo, é a faixa de detecção de 0 a 1000 ppm, onde normalmente esse detector ele é aplicado e recomendado a sua instalação em salas de máquinas. Por quê? Porque em salas de máquinas a gente não tem pessoas constantemente, né? Então a gente pode colocar uma faixa de detecção em níveis um pouco maiores, por exemplo, mas não só o fato de tu poder selecionar um nível de detecção um pouco maior, mas a durabilidade da célula de detecção, uma vez que ela tem uma tolerância maior, a um nível de concentração maior, e por se tratar de uma célula eletroquímica, a tendência é de que ela não sature tão rapidamente num ambiente onde normalmente há pequenos vazamentos controlados, como por exemplo nas intervenções que são feitas em máquinas e equipamentos. Então, se for colocado um detector com um nível, né, de detecção muito baixo, a tendência natural é que essa célula sature rapidamente, né? Então ali a gente pode sim colocar um detector para uma faixa maior, não significa que ele não possa ser ajustado para um nível de alarme que a legislação demande, por exemplo 20 ppm, mas ele vai ter uma duração maior e ele também vai conseguir ser aplicado em outras situações, por exemplo no acionamento automático de um sistema de ventilação e exaustão forçada daquela sala, ou até mesmo, né, no seccionamento da elétrica da sala de máquina, se for o caso, quando níveis de concentração ficam extremamente elevados, o que pode, né, acabar tornando ali aquela atmosfera uma atmosfera explosiva, uma vez que a amônia se trata de um gás inflamável em certas condições, né, de concentração. Por fim, a Danfoss possui hoje detectores específicos para ambientes e atmosferas explosivas. Então, quando existe a necessidade de monitoramento de uma atmosfera explosiva, a Danfoss possui sensores, né, detectores, com uma célula dedicada para isso, uma célula de estado sólido, que faz detecção de até 30.000 ppm. Né? Então, quando for necessário fazer o monitoramento de uma atmosfera explosiva, existe sim um detector dedicado para essa aplicação da Danfoss, que pode ser utilizado para concentrações elevadíssimas de amônia em casos de vazamentos muito grandes. Falando um pouquinho mais dos recursos dos detectores, né, e a integração com a automação do cliente, os detectores da linha GDA da Danfoss, eles possuem diversas formas de comunicar com o sistema de automação. Então, os detectores, por exemplo, da linha Premium, eles possuem relés integrados à placa do próprio detector. E esses relés, eles possibilitam uma série de coisas. Entre, né, as funções aí que podem ser utilizadas, estaria, por exemplo, o acionamento local de um sistema de exaustão daquele ambiente, né, utilizando o sinal desse relé, que é integrado aos níveis de alarme de detecção desse detector. Então, por exemplo, ao atingir, né, 20 ppm, por exemplo, o sistema soa apenas um alarme, e no próximo nível, que poderia ser 35 ou 50 ppm, por exemplo, já seria acionado um sistema de ventilação e exaustão utilizando, né, o relé integrado da placa do próprio detector.
esse detector ele também possui uma saída analógica, que varia de 4 a 20 mA conforme o nível de detecção e o range de detecção que ele atua. E esse sinal poderia ser integrado na automação para alguma coisa específica, né, uma demanda específica do cliente lá dentro de um ambiente específico, né? Outra coisa que é possível de fazer com o detector Danfoss é colocar, né, um sinaleiro, né, integrado a esse detector. Esse sinaleiro, no caso, a Danfoss possui um acessório que já vai conectado de forma direta à placa, então ele vai sinalizar através de cores e sinal sonoro quando um alarme em determinados níveis acontece. Então a gente tem um montado aqui, né, agora para dar exemplo, onde a gente tem a luz verde indicando que está ok o detector, mas ela acaba mudando para cor amarelo ou vermelho conforme o nível de alarme e também acionando um buzzer para fazer a sinalização sonora, né, para que o ambiente seja evacuado naquele momento. É possível ainda fazer uma montagem de uma torre luminosa externa utilizando os relés acoplados da placa do detector. Então, se não quiser, por exemplo, instalar, né, o sinal sonoro e visual que a própria Danfoss fornece, que é um acessório, porque ele é um pouco pequeno e acaba que, dependendo do tamanho do ambiente, ele não vai chamar tanta atenção, é possível colocar, por exemplo, nesses relés, uma torre luminosa com sinal sonoro mais alto, né, e tornar aquilo ali um alarme que vai acabar abrangendo uma área, né, onde tem várias pessoas ali ocupando. Então a gente sabe que existem áreas ruidosas dentro, né, de plantas industriais, e aí a intenção é justamente fazer uma sinalização visual e sonora relevante, né, para que as pessoas saibam que naquele momento está acontecendo um vazamento e elas precisam evacuar aquele espaço. Considerando então, né, a questão dos ambientes agressivos, né, da aplicação na indústria do Brasil, a Vaportec acabou desenvolvendo aqui uma situação, aí, uma aplicação onde é possível, né, a instalação da célula remota ao detector. Então, essa caixinha, esse pequeno invólucro aqui, né, com uma proteção mecânica na frente, ela tem uma célula de detecção aqui dentro, né, que pode ter uma extensão de cabo de até 5 metros, onde ele vai ser ligado no detector, que nada mais é do que o circuito eletrônico, que faz a parte de comunicação e integração com o sistema de automação. Isso vai permitir, né, que a parte eletrônica, que normalmente é mais sensível, né, aos ambientes agressivos, possa ser instalada fora desse ambiente, normalmente no forro da planta, por exemplo, ou fora do ambiente frio e úmido, né, e somente a célula de detecção ficar instalado nessa posição. Então, essa proteção mecânica que ela não impede o fluxo de amônia, né, até a célula, mas ela também ajuda um pouco, por exemplo, contra eventuais respingos direcionados de água em eventuais plantas que necessitam higienização constante, que a gente sabe que acontece muito aqui no Brasil. Então isso aqui foi desenvolvido justamente para dar uma maior robustez e vida útil ao detector, sem comprometer, né, a detecção dos níveis, né, de concentração de amônia dentro dos ambientes. Da mesma forma, a gente acabou desenvolvendo uma proteção mecânica quando não é possível, por exemplo, instalar fora do ambiente. Então o detector ele pode ser instalado dentro desse invólucro de aço inox, e aí ele tem também uma proteção mecânica, mas acaba ficando dentro do ambiente, e aí ele acaba tendo também uma duração, uma vida útil maior do que o detector instalado pura e simplesmente dentro, por exemplo, de uma câmara de congelados, né? Então aqui a gente tem um pouco mais de robustez para que o detector tenha uma durabilidade maior e evite problemas, né, de danos por causa da instalação mal executada. Então agora a gente vai apresentar aqui um pouco da solução na prática. A gente fez uma montagem aqui no laboratório, onde a gente tem 5 detectores aqui na bancada, né, ligados no sistema, e na tela do supervisório a gente tem 7 detectores. Então, para mostrar diferentes condições e situações que poderiam ser, né, utilizadas na prática, como, por exemplo, detectores funcionais mostrando valores de ppm em cada uma das áreas instaladas, detectores em período de warm-up, que no caso é o pré-aquecimento do detector no momento em que ele é energizado, então simula, por exemplo, uma volta após uma falta de energia ou uma eventual manutenção ou calibração que foi feita num detector especificamente e ele ficou desligado por um tempo e voltou a ser ligado, então ele comunica, né, uma mensagem no supervisório mostrando que ele está reconectando, né? Também vai mostrar detectores em falha, né, falha de comunicação, algum outro tipo de falha,
Então a ideia do sistema montado aqui é justamente mostrar para vocês e simular situações reais, né, práticas, inclusive usando amônia para fazer os diferentes níveis de alarme soarem e ver o comportamento disso junto ao supervisório e entender como o sistema de detecção funciona na prática, principalmente quanto à parte de armazenamento de dados, rastreabilidade, né, a parte de detecção em níveis de alarmes diferentes em cada uma das áreas. Então a ideia é mostrar para vocês na prática o nosso quadro aqui montado com CLP e um PC industrial, onde o usuário consegue fazer acesso de qualquer lugar dentro da planta via o endereço IP, né, e aí ele consegue visualizar todas as condições, né, do sistema de detecção a partir de qualquer ponto da planta, através de um acesso de usuário e senha para ficar registrado, né, e possuir rastreabilidade, principalmente na parte de reconhecimento desses alarmes. Então, quando um alarme soa, o usuário ele precisa reconhecer esse alarme, né, e dizer o que aconteceu, por que esse alarme soou, né, para não virar aquela rotina, mas naquele local sempre tem vazamento e eu já sei o que está acontecendo. Não, o usuário ele tem que reconhecer esse alarme, né, porque se tiver algum sinistro, ele vai poder mostrar que naquele dia foi feito lá o reconhecimento de alarme pelo usuário X ou Y, fulano, vai ter que justificar, né, qual foi o motivo daquele alarme, se foi uma intervenção no sistema, se houve algum pequeno vazamento, se teve alguma questão de manutenção, né, numa sala de máquinas, ou até mesmo um defeito do detector. Então aqui no nosso sistema montado a gente tem, né, um quadro de comando que fica localizado num ponto específico da planta, né? Então ele pode ficar localizado mais próximo da sala de máquinas ou dentro de uma sala de elétrica. O cabo de comunicação RS485 vai partir desse quadro e vai fazer a comunicação com todos os detectores. E esse quadro ele vai ser conectado por internet, né, na rede da empresa, do cliente, e aí de qualquer PC da planta ele vai poder acessar esse supervisório e fazer o monitoramento do sistema e as intervenções que forem necessárias. Então uma coisa que é importante falar, né, como se trata de um sistema de segurança, né, o usuário ele não tem como fazer alteração nos níveis de detecção a partir da supervisão. Essa alteração ela só pode ser feita, realizada, através do uso da ferramenta de serviço dos detectores localmente, diretamente no detector. Então, para evitar, por exemplo, a gente sabe como é que funciona nas plantas, eventualmente em sala de máquina tem pequenos vazamentos em função de N situações, né, da integridade da sala de máquinas, de muitas intervenções e manutenções, e aí um alarme fica soando ali com uma certa frequência, né? Então, o usuário poderia, por exemplo, alterar lá o nível, né, para que não houvesse mais a detecção naquela concentração mais baixa, né? Então, isso é evitado porque se trata de um sistema de segurança, né? Então, visando a segurança operacional da planta, o usuário não consegue fazer essa alteração, ele só consegue enxergar quais são os níveis que foram ajustados e aí ele, se precisar fazer uma alteração, por exemplo, ele vai ter que ir até o detector, né, conectar uma ferramenta no detector Danfoss e aí fazer essa alteração se for o caso. Nesse sistema aqui montado, por exemplo, a gente tem apenas 7 detectores sendo mostrados no supervisório, né, sendo que a gente tem somente 5 aqui conectados fisicamente, né, justamente para mostrar que existe aqui uma condição, por exemplo, de detectores inativos. Então, eles estão endereçados, os que estão conectados fisicamente do 1 ao 5, e o detector 6 e 7, que não existem, estão inativos. Então, como ele não recebe sinal de comunicação, ele mostra que aqueles detectores estão inativos. O sistema ele foi desenvolvido para poder conectar até 96 detectores, sendo possível uma expansão se necessário, mas a princípio 96 detectores normalmente atende aí quase que 100% das unidades industriais com sistemas de detecção. Então, a quantidade de detectores vai estar atrelada ao projeto, análise de risco da planta, e aí o usuário, uma vez que precisar, por exemplo, adicionar ou tirar algum detector, ele vai ter acesso via unidade de engenharia na função de habilitar ou desabilitar detectores. Então basta ele habilitar ou desabilitar detectores, né, para ele poder incrementar o projeto, né, caso for necessário. Por exemplo, ele enxerga uma necessidade adicional após uma ampliação de se instalar mais alguns detectores. Basicamente ele vai comprar esses detectores, vai colocar o endereço desses detectores novos, instalar fisicamente na planta através do cabo
de comunicação RS485, fazendo a conexão desses novos detectores, e no supervisório ele vai simplesmente habilitar esses detectores novos. Ele mesmo pode fazer isso, não é necessário uma intervenção de uma equipe de automação, porque é uma função pronta que já está habilitada para essa ampliação. Uma das grandes vantagens do sistema de supervisão é o histórico e rastreabilidade de todos os alarmes. Então, a gente pode, fazer o acesso detector por detector, visualizar num gráfico os níveis, de detecção ali de ppm que já foram detectados, e a gente consegue buscar no histórico de um período retroativo de aproximadamente 6 meses, dependendo da quantidade de detectores que forem instalados, todo o histórico de alarmes que tiveram em um determinado detector. Então, é sabido que existem áreas ou locais numa planta que tem a propensão de ter mais alarmes, principalmente em sala de máquina, por exemplo. Então, tu vai ter todo o histórico desses alarmes. Inclusive, em uma eventual auditoria, se o fiscal, por exemplo, solicitar uma data específica ou horário específico porque teve um registro de acidente de trabalho vinculado ao vazamento de amônia, vai ter como resgatar e emitir um relatório para mostrar que o sistema estava funcional naquele momento, que ele emitiu o alarme, que solicitava a evacuação, por exemplo, do espaço. Então, essa questão da rastreabilidade dos dados históricos, ela é extremamente importante e ela está presente no sistema que a gente desenvolveu. Outro ponto importante e fundamental é que é possível acompanhar em cada um dos detectores várias informações que ele disponibiliza. Então a gente tem informação, por exemplo, de temperatura no ambiente que o detector está inserido, porque é um dado que ele utiliza para fazer a compensação da célula eletroquímica de detecção. Ele também mostra qual é a data de calibração, Tem como fazer um controle, uma gestão, por exemplo, de checagem e manutenção para aferir os detectores. Por exemplo, eu quero checar se esse detector está funcional ou não, Então eu posso ir lá com amônia, no caso, uma amostra de amônia, e fazer uma simulação de disparo de alarme para entender se ele está ou não funcionando antes de uma calibração. Então essa função está disponível, tu tem como programar um tempo e ele vai te avisar quando tu precisa fazer isso. Além de outras informações, como inclusive a sensibilidade de detecção dessas células. O sistema supervisório também tem uma tela com log de todos os alarmes, então toda vez que soar um alarme, você consegue entrar na tela de alarmes, e consegue fazer, consegue visualizar, no caso, qual foi o local, que esse alarme soou, e fazer o reconhecimento desse alarme após ir até o local e fazer a checagem da condição e entender o que de fato aconteceu, se foi um pequeno vazamento, se foi alguma intervenção no sistema, ou se de fato teve algum dano na rede, em alguma válvula, algum componente, que pode ter ocasionado um vazamento maior e o sistema vai estar com esse dado lá registrado e toda a sequência de alarmes vai ficar disponível através do log de alarmes, que pode ser enxergado num único relatório específico e dedicado sobre alarmes, onde ele vai totalizar os alarmes de todos os detectores. Então agora a gente vai apresentar o sistema de detecção que a gente tem montado aqui na bancada. Vou abrir aqui a aplicação então. Aqui na tela inicial vai ter como inserir dados de usuário e senha para acesso ao sistema. Então aqui, como é uma versão de teste para a bancada, a gente não está com isso habilitado. E essa aqui então é a tela principal do sistema de detecção. Como a gente pode ver, a gente tem aqui na verdade 35 detectores nessa tela inicial, sendo que somente 5 detectores estão ligados, os demais todos estão inativos. Então nessa tela de unidades de engenharia, no menu de unidades de engenharia, eu posso habilitar ou desabilitar todos os demais detectores. Então eu vou estar apagando aqui só para mostrar que tem essa função. Assim como eu também poderia acrescentar à medida que, por exemplo, eu precisasse instalar novos pontos de detecção junto à planta. Então aqui, como a gente vai demonstrar somente 5 unidades funcionando, os demais eu vou deixar todos desligados. Eu tenho também aqui as telas para os demais detectores, então eu clico aqui no processo 2, seria como se fosse a página 2,
onde eu também posso fazer a mesma coisa, eu posso desabilitar todos. E eu ainda tenho a tela 3, onde eu chego ao total de 96 detectores que podem ser colocados em um sistema para uma planta grande no caso. Então vou voltar para a tela inicial, tela 1. Então aqui na tela a gente pode ver 5 detectores ligados, cada um deles mostrando o valor de concentração. Nessa tela inicial, então, como eu já havia falado, a gente tem aqui as telas dos demais detectores que podem ser vistos. A gente tem aqui uma tela dedicada a relatórios, onde eu posso emitir relatório geral de alarmes e gerar também os relatórios de assinaturas, que é a parte de reconhecimento dos alarmes que eu já vou mostrar na sequência. Além do gráfico, que traz a informação de concentração e também os níveis de alarme que estão registrados no próprio detector. Então essa informação não é editável, ela é lida no próprio detector. Então aqui ele está trazendo a informação de que o alarme nível 1 é de 20 ppm, o 2 é 35, o 3 50 e o 4 90. Então aqui poderíamos ter até 4 alarmes, mas usualmente se usa somente um, no máximo 2 níveis. Esse segundo nível normalmente é para uma ação de acionamento de sistema de ventilação e exaustão, evacuação, disparo de sirene ou alguma coisa do tipo. Tem a temperatura, o tempo até a próxima calibração. Eu posso também gerar um relatório direto do detector 5 no caso aqui. Então, por exemplo, eu clico no relatório e eu vou abrir e vai ter o registro com data e hora acumulado, do ponto do detector 5, especificamente falando, onde ele traz a informação de concentração, percentual da célula, a sensibilidade da célula no caso, e a temperatura do ambiente, que é uma informação que o próprio detector também traz, além da data e hora que foi feito o registro. Então aqui tem todas as informações que já foram registradas aqui enquanto que está ligado, com a concentração, que é o principal dado que a gente busca, com data e hora para poder entender em que momento, por exemplo, aconteceu um vazamento. E aqui a gente tem também o IOMAP. O IOMAP ele traz diversas informações que são disponibilizadas pela própria eletrônica do detector, mas as mais relevantes são as informações aqui de dias para a próxima calibração ou para a próxima manutenção ou aferição, dias até da última calibração, então ele já conta aqui desde que foi feita a última calibração quantos dias já passaram, sensibilidade da célula e assim por diante. Então tem uma série de informações aqui que podem ser visualizadas para alguma utilização. Então aqui a gente também deixou forçando aqui um tipo de sinalização para poder mostrar como é que funcionaria basicamente uma detecção caso ela acontecesse. Então aqui no detector 4, por exemplo, eu tenho 2 símbolos aqui de alerta, sendo que tem o símbolo amarelo que é de atenção e o vermelho que é de emergência. O que cada símbolo aqui representa? O símbolo amarelo vai representar o primeiro nível de detecção. Então, considerando aí a legislação brasileira, sabemos que 20 ppm é um valor aceitável para uma jornada de trabalho de até 8,8 horas. Se esse alarme aqui soar, que é o nível 1, significa que a concentração em ppm está acima desses 20 ppm. Então significa que já passou do limite de concentração aceitável para que uma pessoa possa ficar naquele ambiente. Normalmente nesse tipo de situação é solicitado para que as pessoas saiam do ambiente até que o problema seja resolvido. Normalmente em algumas legislações internacionais o range entre os 20 ppm, em alguns casos 25 ppm e até o próximo nível de alarme, ele é chamado de tempo de permanência intermitente. Então significa que tu pode ficar acima de 20 ppm naquele ambiente, mas por um intervalo curto de tempo. Então, por exemplo, no caso da manutenção ir resolver um problema, ela poderia ficar por algum tempo lá até resolver o problema, desde que não ultrapassasse o próximo limite. Então, usualmente aqui no Brasil, o pessoal seleciona somente os 20 ppm como sendo o nível de alerta, mas em outras legislações, em outras normas internacionais, o nível inicial seria 25 ppm e o próximo nível, dependendo da legislação, 35 ppm, que é
o que vem ajustado de fábrica do sensor da Danfoss para o segundo nível, ou até 50 ppm, dependendo do caso. Então, quando a gente atinge o segundo nível, no caso o detector poderia estar regulado em 35, por exemplo, essa segunda luz aqui acenderia, né? Esse acendimento aqui, ele já sinaliza para o operador que seria uma situação de evacuação imediata do espaço, né? Então, se chegar a ter uma detecção num primeiro nível de até 20 ppm e logo na sequência essa concentração passar dos 35, que seria, por exemplo, o segundo nível ajustado, se solicitaria a evacuação imediata. Isso se trata, na verdade, de um procedimento de segurança, né, que o processo, a operação teria que assumir. Agora a gente vai fazer aqui, então, algumas simulações para mostrar algumas situações que podem acontecer no dia a dia, né? Uma delas é gerar um alarme, né? Então eu vou colocar um pouco de amônia aqui num dos detectores. Eu vou usar sal amoníaco aqui para forçar esse alarme, para mostrar as funcionalidades da parte de reconhecimento de alarme, de silenciar o alarme, né, e de reset desse alarme, né, que é uma parte bastante importante. Por quê? Porque quando acontece um vazamento, né, é importante a gente saber por que vazou, né, e não simplesmente aceitar aquele vazamento, né, como algo normal. E a pessoa, né, que vai acabar dando o reset daquele alarme, ela tem que ter ciência de que aquele problema, né, foi resolvido, né? E caso aconteça algum sinistro, né, vai ter todo o registro da pessoa que silenciou aquele alarme ou deu reset naquele alarme e que talvez não tenha tomado a ação devida naquele momento, né? Então isso é extremamente importante, né? Então quando um alarme soar, a pessoa vai ser obrigada, no caso, né, a reconhecer aquele alarme, né, e também a fazer o reset dele depois do problema resolvido, né? Então a gente vai fazer uma simulação agora usando aqui o detector 5, no caso. Eu vou colocar um pouco de amônia na célula aqui e a gente vai acompanhar então o comportamento dos alarmes. Então vocês vão poder escutar o som de um alarme, tá, que vai soar no próprio computador através dos alto-falantes, mas também na sirene do painel de controle, tá? Então, dependendo do nível de concentração atingido, ambos os alarmes vão acabar soando. Então aqui agora a gente está com a condição de alarme, né? Aqui na parte superior, canto superior direito, a gente tem as notificações. Então a gente tem aqui alarme detector 5, alarme 1 atingido, né? Porque a gente passou dos 25 ppm, que é o ajuste inicial. E também o alarme 2, que foi porque ele passou dos 35 ppm, né? Então a gente tem as duas condições de alarme aqui acontecendo, aonde eu tenho que agora fazer o reconhecimento de cada um desses alarmes. Então eu vou dar um reconhece alarme. Aqui eu vou ter que colocar o nome da pessoa que está fazendo esse reconhecimento e a senha desse usuário. E eu posso colocar comentários, o que aconteceu, né? Teve um vazamento, foi uma manutenção. Então vou colocar aqui, por exemplo, intervenção na instalação. Então vai ficar registrado o que aconteceu. E aqui uma confirmação que pode ser feita pelo mesmo usuário ou um outro usuário, no caso um supervisor. Eu vou dar um silencie alarme. Para fazer o silencie alarme eu também preciso colocar usuário e senha. O do painel eu posso dar um reset, mas o do computador a gente só consegue fazendo as funções que são necessárias no sistema supervisório. Então aqui o nível já baixou, os alarmes já foram silenciados, agora eu estou no passo de reset desses alarmes. Então agora eu limpei aqui os alarmes que estavam acontecendo, o nível, né, de amônia já está abaixo dos 20 ppm, né? E aí eu consegui aqui então completar, né, o ciclo, simulando aí um possível vazamento de amônia, né, e mostrando aí as informações em tempo real, né, de como é que o usuário, o operador, ele teria que fazer então a utilização, né, da função ali de reconhecimento, silencia alarme e reset de alarme, né? Então agora aqui a gente vai explorar um pouquinho a tela dos relatórios, né, para ver se ficou registrado lá as informações que foram colocadas no detector sobre o vazamento que aconteceu. Então eu vou em relatórios aqui, eu vou ter que colocar dia e hora que eu quero analisar,
né? Então eu vou colocar aqui desde as 8 da manhã até agora 5 horas da tarde e vou gerar um relatório de alarmes. Então aqui eu tenho o relatório geral de alarmes, onde eu teria o registro de todos os alarmes que já foram acusados, né? Então aqui a gente pode ver o que aconteceu agora no detector 5, né? Os níveis de 20 e 35 ppm que foram atingidos, no caso, nível 1 e nível 2. Aqui ele registra por numa frequência de tempo bastante grande, então tu consegue ver por quanto tempo ficou em alarme, né? É possível tu enxergar desde o primeiro momento que aconteceu, né, às 14h40 aqui, por exemplo, até, né, o momento em que eu zerei ali e resetei os alarmes, né? E eu também consigo ver gerar um relatório de assinaturas, né, que é para entender quem foi o usuário, né, que reconheceu aquele alarme e que resetou aquele alarme, né, e se ele colocou o motivo daquele alarme. Então é uma informação bastante importante, né, para ter rastreabilidade em caso de acontecer algum sinistro de um vazamento de amônia, né. Então, vou gerar aqui Então aqui, ó, aquele registro que eu acabei fazendo antes, né, tá aqui reportado, né, às 14h41 e tal, intervenção na instalação. Então tem aqui quem foi o usuário, o reportador, o verificador e a mensagem do reportador, né, dizendo o que aconteceu para aquele alarme ter sido acionado, né. E qual ação que foi tomada ali para resolver o problema também poderia ter sido colocada, né? Então aqui na tela onde a gente tem as informações dos detectores, a gente pode buscar algumas informações além da própria leitura da concentração em partes por milhão, em ppm, né? Então, por exemplo, aqui onde eu tenho escrito detector 5, esse campo é editável, então eu posso identificar ele com a informação do nome do local onde ele está instalado, né? Por exemplo, sala de máquinas, ele assume aqui esse novo nome, né? Aqui um LEDzinho de status, né, para dizer que está operacional. Se tiver alguma falha de comunicação, ele vai ficar piscando numa cor laranja, né? Eu posso simular, por exemplo, aqui até vou fazer isso. Vou pegar aqui, sei lá, o detector, vou fazer no 5. Eu vou desconectar a energia do detector, tá? Como se ele tivesse perdido comunicação. Então, desconectei e ele vai trazer uma informação, ó, de detector inativo. Eu derrubei ele, né? Agora, quando eu ligar, o que acontece? O detector ele tem um tempo, tá, que é o chamado warm-up time. A célula, por ser uma célula eletroquímica, ela precisa de um tempo para fazer a compensação da relação de temperatura do ambiente onde ela está inserida. Então, ela leva um tempo para iniciar uma leitura, né? Então ela não vai trazer as informações corretas num primeiro momento. Então aqui, quando eu reenergizo ele dá a informação de detector reconectando, né? Então ele tem o tempo do warm-up time dele, e aí assim que ele tiver estabelecido ali esse warm-up time, ele volta a mostrar as informações aqui da concentração. Então agora a gente vai fazer aqui uma simulação, né, de um vazamento. A gente está utilizando aqui sal amoníaco, né, para fazer a simulação da amônia, da detecção da amônia, só para ver o comportamento então aqui do sinaleiro externo, que é um acessório da Danfoss. Então eu vou chegar perto aqui, ele tem uma concentração bem baixa, então ele pode demorar um pouquinho para dar o alarme. Esse aqui é o primeiro nível de alarme. O próximo nível de alarme ele aciona o sinal sonoro também. Então, em resumo, né, um sistema de detecção bom é um sistema que detecta cedo, orienta a resposta do usuário, né, do operador, integra com ações automáticas quando aplicável através dos sistemas de exaustão, por exemplo, e ele também gera rastreabilidade para auditoria e melhoria contínua, onde o registro faz com que as pessoas tenham acesso a esses dados e possam investigar as causas e sanar sempre que for possível. Então nós da Vaportec temos condições de ajudar, né, o cliente
através da avaliação do layout, definindo a arquitetura de detecção, a seleção dos pontos de instalação, a integração e filosofia de alarmes, com foco em segurança operacional e atendimento legal.